Nas vossas mãos, bom Deus, entrego o meu espírito, meu coração, minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Concedei, porém, que com tudo vos sirva, vos ame, vos agrade, sempre vos louve. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, continuando nossa série, hoje nós vamos estudar Gregório de Nissa, São Gregório de Nissa, que é irmão mais novo de São Basílio Magno, né? Também um padre capadócio, são 3 padres capadócios, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, tá? Que não era irmão dos dois, esse era só amigo mesmo, né? Mas eles dois são irmãos. E que nasceu em 335 até 394 depois de Cristo ele viveu, tá? Que também foi alegado no blog Dois Dedos de Teologia, no texto que está lá, que ele defendeu sola escritura. Pessoal, eles só dão uma citação, tá? Até por isso que hoje o vídeo vai ser mais curtinho. Vamos começar, né? Então, sola escritura, ele defende, né, que a escritura está acima da tradição e da igreja, né, em nível de importância, em nível de inspiração, né, que somente a escritura é infalível, embora a tradição e a igreja sejam autoridades possíveis, tá, mas elas não são infalíveis, só a escritura que é, né, e nunca nada chegará ao mesmo nível da Bíblia e toda aquela conversa que a gente já está até careca de saber, né. Só que aqui Gregório de Nissa vai fazer uma coisa escandalosa. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Eu vou fazer um preâmbulo. Então, em 2 Timóteo 3,16, que é o versículo preferido dos protestantes para defender sola escritura na escritura, que não prova sola escritura de forma alguma, mas eles tentam, né, fazer ali a teologia deles, e tem um termo lá, theopneftos, né? Que significa o seguinte, é traduzido como divinamente inspirada, né? Theo, de Deus, né? Pneftos, seria o sopro, né? Então, a inspiração divina. Falando que a escritura, ela é divinamente inspirada, ela é útil para ensinar, aquele versículo clássico. E aí eles dizem assim, olha, esse termo ocorreu uma vez só na Bíblia, só é aplicado à escritura, então, nossa, o termo é muito forte, né? Significa realmente uma inspiração divina, né? Nunca a tradição é chamada theopneftos, como aparece em algumas obras de apologistas protestantes, dizem isso também. Então, logo, sola escritura, tá? E aqui o que vai acontecer? São Gregório de Nissa vai aplicar o mesmo termo a um escrito do seu irmão Basílio. E mais, ele vai dizer que o escrito do irmão dele está acima da escritura. Vamos lá, vamos ver isso aqui, né? Então, Basílio de Cesareia, ele tem uma obra longa, chama Hexaemeron, onde ele faz homilias sobre o Gênesis, né, sobre a criação e tudo. E o irmão dele, Gregório de Nissa, fez uma apologia sobre essa obra, complementando alguns pontos e dizendo que era muito boa e tal. Que veio, uma obra que veio depois, né? Então é o que ele diz já no capítulo 1. Pelo contrário, né, eles nos enviaram seus seguidores intelectuais para descobrir os fatos. E eles concordaram que a Sagrada Escritura prova isso, vírgula, após a inspiração divina, aqui vai o termo theopnefton, que é o mesmo theopnestos que está lá na Escritura, né? De nosso pai em questão. Após a inspiração divina de nosso pai em questão. Esse pai é Basílio, né? Aí tem um trecho, né, que eu estou cortando porque é longo, ele diz, se eles têm palavras na voz do grande Moisés, as do grande Basílio são uma teoria mais meticulosa de significados elaborados, por tudo que ele disse em palavras breves e bem descritas, né? Ah lá, então ele reconhece a inspiração divina, o theopnestos, em Basílio, né? E fala que está acima do que Moisés escreveu no Antigo Testamento. Tanto isso é verdade que a sumidade que é protestante, esse homem, né? O Lee Martin MacDonald, né? É um estudioso que é uma sumidade no assunto cânon, né? Para mim é um dos melhores que tem. Ele conta, né, no volume 2 da obra dele, The Formation of the Biblical Canon. Ele comentando essa passagem, ele fala, isso é bastante notável, pois o texto em questão é comparado com as escrituras do Antigo Testamento, as palavras de Moisés, e acredita ser superior a eles. Isso é um protestante falando, acadêmico, respeitadíssimo no mundo, tá? Essa referência sugere que não havia uma diferença qualitativa na noção de inspiração entre textos bíblicos e eclesiásticos, né? Veja que interessante. Então o Lee Martin MacDonald está assumindo aqui, fala, olha, ele está colocando o texto de Basílio no mesmo nível da Escritura. Como que um cara desse define sola Escritura? Como que você fala isso?
né, a partir de declarações assim, não é possível afirmar que somente a Escritura está acima da tradição. Ele está pondo as duas no mesmo nível, né? Que é uma declaração, assim, acho que dá até... nenhum protestante aceitaria isso, né? Aí vai mais, né? Uma sobre a obra de Santo Efrem. Então, olha o que ele diz. Mas você, Efrem, já frequentando o altar divino e o príncipe da vida, sacrificando a Santíssima Trindade junto com os anjos, lembre-se de cada um de nós e obtenha para nós o perdão dos nossos pecados, para que possamos desfrutar da bem-aventurança eterna do reino celestial. Está lá na patrologia grega de Migne, na número 46, 850, coluna 850. Então, olha lá. Ele diz que Efrem está morto, que está no céu, que está intercedendo por nós e que pode obter para nós o perdão dos nossos pecados. Onde que está na Bíblia que Efrem está no céu fazendo isso? Né? Como que ele sabe que isso está acontecendo, o que pode acontecer? Né? Se não por tradição. Né? Olha aí de novo a tradição da intercessão dos santos, em Gregório de Nissa. Né? Que depois ele vai falar mais coisa ainda, né? Sobre a tradição, né? Tem uma obra dele chamada Não São Teus Deuses, né? Ele fala assim, a questão sobre a Trindade é, como eu disse, muito difícil de resolver, porque é complicado explicar, né, a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí ele diz, no entanto, se conseguimos encontrar algo que possa dar suporte à incerteza da nossa mente, de modo que ela não possa mais vacilar nesse monstruoso dilema, que é explicar a Trindade, seria bom. Aí vai a declaração dele. Por outro lado, mesmo que o nosso raciocínio seja considerado desigual ao problema, quer dizer, isso não cabe na nossa cabeça, né? Quem vai entender a Trindade? Vírgula. Devemos manter para sempre firmes e inabaláveis o quê? A tradição que recebemos por sucessão dos pais. Gregório, grande católico aqui, de novo, né? Mantendo a tradição que recebemos, vírgula. E buscar no Senhor a razão que é o advogado da nossa fé. E se esse for encontrado por alguns daqueles dotados de graça, devemos dar graça, etc. E vai começando, né? Vai terminando ali a declaração, tá aqui. O ponto aqui que eu queria ressaltar é esse, né? Então, eu não entendo, eu não sei explicar, mas a tradição que recebemos por sucessão dos pais me disse assim. E eu vou lá e creio, né? E ponto. Então, a tradição é inabalável. A tradição fornece segurança. Não é somente a Escritura. Né? Então, primeiro, ele já colocou a palavra de Basílio no mesmo nível de inspiração da Escritura, ainda acima do Antigo Testamento. Ele crê materialmente em tradições como a intercessão dos santos, né? E crê que a tradição é inabalável, né? Que devemos manter sempre firmes para sempre nessa tradição. Vai mais uma. A carta 2 para a cidade de Sebasteia. Alguns dos irmãos que concordam conosco nos imploraram que fizéssemos separadamente uma profissão de nossa fé, a qual consideramos com plena convicção, seguindo como fazemos com as declarações da inspiração e da tradição dos padres. Olha lá de novo, a tradição inspirada, né? Aí tem um trecho, ele diz, confessamos que a doutrina do Senhor, que ele ensinou aos seus discípulos, quando lhes entregou o mistério da piedade, é o fundamento e a raiz da fé correta e sã, vírgula. E nem acreditamos que haja algo mais elevado e seguro do que essa tradição. Olha lá, tem uma tradição que não tem nada mais elevado e seguro. Então você vê, a tradição também pode oferecer segurança doutrinária. Não é somente a Escritura. Né? Então, Escritura é tradição. Tem outra tradição material também que é importante, que a gente vai dizer, né, que são sobre as relíquias dos santos. Porque poucos padres escrevem com tanta ênfase a tradição das relíquias dos santos. Então a gente achou interessante colocar também, né? Vamos lá, na Patrologia Grega de Migne, 46, coluna 740. Falando do Marte, né, ele fala, acreditando que tocá-lo, que é o corpo do Marte, é em si uma santificação e uma bênção. E se for permitido, remova uma parte da poeira que se assentou sobre o local de descanso do Marte. Ele quer pegar o pó, né, de onde o corpo do Marte caiu, o pó que estava embaixo. Olha o que ele fala. A poeira é considerada um grande presente e o molde como um tesouro precioso. E quanto a tocar nas próprias relíquias, se essa for alguma vez a nossa felicidade, só aqueles que a experimentaram e tiveram seu desejo satisfeito podem saber o quanto isso é desejável e o quão digna é a recompensa da aspirante oração. Olha a tradição que ele cria, né?
que ele pegava o pó que o corpo do Marte encostou, né, que tocava no corpo do Marte, igual a Igreja Católica Apostólica Romana faz até hoje. Então não é só a intercessão dos santos no céu, mas também as relíquias aqui, né, que ele também cria. Então aqui acho que está bem, um pouco mais breve, né, mas bem explicado. E aí tem uma citação só que o texto faz, né, do blog do Exército de Teologia, tentando dizer, né, que ele cria em sola escritura, né, não cria, no nosso entender não cria. Então vamos lá. Ele está falando, é uma obra que chama Da Alma e da Ressurreição. E eles vão começar a especular como que é ali, né, depois que a alma falece, como seria o fogo no purgatório, várias coisas nesse sentido que são coisas místicas. E aí ele vai lá, né. Quanto a nós, se a filosofia gentílica que trata desses pontos fosse realmente adequada, com certeza seria supérfluo adicionar uma discussão acerca da alma a tais especulações. Aí ele vai especular, né? Mas ainda que tais especulações procedessem, no que se refere ao assunto da alma, avançando tanto quanto satisfizesse ao pensador na direção das consequências antevistas, não estamos autorizados a tomar tal licença. Refiro-me a sustentar algo meramente porque nos satisfaz. Então o que ele está dizendo? Que alguns filósofos gentílicos, né, filósofos gregos, eles especulavam um monte de coisa na alma, e como eles gostavam do que estavam falando, eles se davam por satisfeitos. Né? E ele fala que não, ele fala, pelo contrário, nós fazemos com que as Sagradas Escrituras sejam a regra e a medida de cada postulado. Nós necessariamente fixamos nossos olhos sobre isto e aprovamos somente aquilo que se harmoniza com o sentido de trás escritos. Né? Aí ele fala lá, o protestante fala, tá vendo? Ele só usa a Bíblia. Né? Já mostrei que não, que ele fala de tradição, todos os exemplos. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, ó, nós estamos especulando sobre a alma, né? Eu não vou fazer como os filósofos, eu vou ficar até onde a Bíblia permite ir. Né? Isso que ele está dizendo. Eu não posso contradizê-la. Né? E aí, o que acontece? O que isso tem a ver com sola escritura? Nada. Né? Nada, por quê? Ele está dizendo o seguinte, que você tem que emitir doutrinas que se harmonizam com a Bíblia. Tudo bem, mas isso não significa que a harmonia não possa, que a doutrina não possa complementar a escritura. Aí que está o ponto. Né? Então, não contradizer, tudo bem, até o católico concorda. Todo mundo concorda com isso. Que nada pode contradizer a escritura. Mas não é isso que é sola escritura. Sola escritura não é somente não contradizer, mas é também não complementar. Porque a escritura é suficiente e tudo, né? Então aí é outro raciocínio. Também na mesma obra, veja que interessante, ele diz o seguinte, ó. Mas pensamos que é mais conveniente, partindo de opiniões e dogmas eclesiásticos, ó o termo, ton ecclesiasticon dogmaton, né? Dos dogmas da igreja, né? Doutrinas da igreja. Então, olha lá, se a igreja emite dogma, a igreja é infalível. O que é dogma? Uma verdade de fé infalível, imutável, inabalável, incorrigível, né? Perene. Esse é um dogma, tá? Então, você sabe que é dogma e a igreja pode proclamar dogma, então ela é infalível, né? Partindo de opiniões e dogmas eclesiásticos e apoiando-nos neles como fundamentos. Olha lá, o fundamento dele agora, né? Aí ele fala, tomar apenas as opiniões daqueles que as trataram de forma filosófica, tanto quanto for suficiente para demonstrar que concordam de alguma forma com a doutrina com a ressurreição, com a doutrina da ressurreição. Então, num outro ponto, ele usou dogmas e opiniões eclesiásticas como fundamentos, né? Então, você vê, não é somente a escritura. Ele, na mesma obra, ora ele usa a Bíblia, ora ele usa os dogmas e opiniões da igreja, e ora ele usa a tradição. Então, agora, se você cita só aquela citação onde ele fala sobre a Bíblia, parece, né, que, nossa, somente a escritura. Mas, de novo, como nós estamos fazendo sistematicamente em todo vídeo. Olha ao padre, olha o que ele crê, vê todos os escritos, e você vai achar que sobre a tradição e a igreja ele vai ter o mesmo nível de segurança, né? Então, ora a escritura, ora a tradição, ora a igreja, não somente a escritura. Tudo bem? Pessoal, como aqui é mais curtinho, né? Tinha só uma citação dizendo aí a favor, né, do sola escritura, onde supostamente teria defendido Gregório de Nissa o sola escritura. Nosso vídeo vai ficando por aqui, tá? Espero que você esteja gostando dessa série. Nós estamos tendo um grande prazer em fazê-la e oferecer aqui para vocês, tá? Deus abençoe você, obrigado pela atenção até agora e compartilha o nosso canal, se inscreve aqui, tá certo? Nosso apostolado está muito feliz de trazer esse conteúdo aqui para vocês. Obrigado pela atenção e até mais.